Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre o PET Extra, o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, referente ao ensino fundamental anos finais e ao ensino médio. Vamos lá? Ô, gente, conforme vocês já devem estar sabendo, lá naquele site Estude em Casa, já está disponível o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Esse PET, a realização dele é obrigatória, porque conforme vocês poderão ver, escrito lá na apostila, ele vai valer 100 horas para serem acrescentadas à carga horária que deve ser cumprida no ano de 2020. Então, já que ele vale cumprimento de carga horária, ele é do mesmo jeito, ele vale do mesmo jeito que os outros PETs. Então, você tem que fazer a realização da atividade que está sendo proposta nesse PET comemorativo, você tem que fazer e entregar para o seu professor correspondente, para o professor que ficou responsável por sua turma. Nesse PET comemorativo, o seu objetivo é escrever uma carta falando sobre o que Minas Gerais significa para você. Porque, na verdade, esse PET é uma apostila que traz vários textos informativos que vão abordar diferentes áreas, diferentes elementos relacionados ao estado de Minas Gerais. Então, lá você vai observar que tem texto falando sobre a parte histórica, a parte de gastronomia, de cultura, economia e assim por diante. Então, você tem que fazer a leitura desse material, você tem que fazer o estudo desse material, e aí só tem uma atividade que você tem que entregar. Essa atividade é a produção de uma carta. E o que você tem que falar nessa carta? Você tem que falar o que Minas Gerais significa para você. Além disso, você deve demonstrar nessa carta que você usou o PET comemorativo como material de pesquisa. Portanto, você tem que colocar na sua carta as coisas que você aprendeu, as coisas que te chamaram mais atenção nesse material. Você tem que mostrar para o seu professor que você realmente fez o estudo desse PET comemorativo. Mas aí você deve estar se perguntando, esse PET é de qual matéria? No caso, ele é de todas, pois o seu conteúdo é interdisciplinar. Então, ele aborda várias disciplinas em um conteúdo só. Porém, você só vai produzir uma única carta e enviar para o professor que ficou responsável por sua turma. Então, a sua escola vai estipular qual que vai ser o professor que vai ficar responsável por passar a orientação e por receber as produções de texto na sua turma. No meu caso, eu vou trabalhar esse PET com os alunos do nono ano 17, da Escola Estadual Coronel Oscar Prados, que é onde eu trabalho. E esses alunos devem estar assistindo esse vídeo agora. Então, um salve para o pessoal aí do nono ano 17. Para facilitar, eu vou propor para vocês um modelo de carta. E vocês vão copiar e completar de acordo com os seus dados pessoais e com os temas que tiverem chamado mais a sua atenção aí no PET comemorativo. Se vocês quiserem fazer a carta do jeito de vocês, também pode, não tem problema. Não é obrigatório você seguir o meu modelo, não. Ele é só uma sugestão, né? Uma tentativa de ajudar vocês. Você pode fazer as adaptações que você quiser, desde que a sua carta tenha os seguintes itens. Então, o PET mostrou para vocês aí que você tem que fazer uma carta, né? O gênero textual que você tem que escrever é uma carta, e toda carta segue essa estrutura aqui, ó. Então, você tem que colocar local e data, por exemplo, São Gotardo,
3 de novembro de 2020. Aí, no caso, você vai colocar o nome da sua cidade e a data em que você está escrevendo a sua carta. Depois, você vai colocar a saudação inicial. Por exemplo, caro colega de estudos. Ou querido estado de Minas Gerais. Aí vai depender de quem que você vai imaginar que vai ser o seu interlocutor. Você vai escrever a sua carta para um colega de estudos fictício ou você vai escrever a sua carta para o próprio estado de Minas Gerais que está completando 300 anos. No meu caso aqui, o exemplo que eu vou passar para vocês, o modelo de carta, eu escrevi como se a gente estivesse escrevendo a carta para o próprio estado de Minas Gerais. Depois, você vai colocar a sua apresentação. Como assim a minha apresentação, dona? É para você colocar os seus dados pessoais. Então, você vai indicar o seu nome completo, idade, a turma na qual você está estudando, a escola e o nome da sua cidade. Então, isso aí você pode usar para o seu primeiro parágrafo. No desenvolvimento, que é o corpo da carta, você vai falar sobre Minas Gerais. E você vai abordar o conteúdo do PET comemorativo e a sua visão pessoal sobre o estado. Então, quando eu estiver passando para vocês o modelo da carta que eu criei, vocês vão entender isso aqui melhor. E aí você vai fazer também uma conclusão, que é a mensagem final da carta, né? Como se fosse a despedida. Vai colocar uma saudação final, por exemplo, um abraço ou atenciosamente. E aí você vai assinar, você vai colocar a sua assinatura, o seu nome completo para fechar a sua carta. Quando você estiver fazendo a sua carta, gente, você tem que se lembrar que o seu objetivo é exaltar o estado de Minas Gerais, destacando suas riquezas, belezas, porque o objetivo é homenagear o estado aniversariante. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês o modelo da carta e depois eu vou destacar alguns tópicos abordados no PET comemorativo que vocês podem usar para colocar na carta de vocês. Eu vou focar no que tem mais a ver com a minha cidade, São Gotardo. E você vai procurar nesse PET comemorativo o que tiver mais a ver com a sua cidade, com a sua região. É muito importante você ler também, gente, as informações, as orientações que estão lá no PET sobre o jeito que é para você escrever essa carta. Então, eu destaquei alguns aqui para vocês, ó. Tá dizendo que você pode fazer a carta manuscrita, feita à mão, né, escrita à mão, ou você pode fazer digitada, não tem importância. De todo jeito, depois você tem que entregar a sua carta para o professor que ficou responsável por sua turma. Muito bem, agora vamos falar sobre o modelo para a produção da carta. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui é só uma sugestão, então você pode fazer as adaptações que você quiser. Uma pequena observação. O destinatário será o próprio estado de Minas Gerais, aqui nesse modelo que eu criei. E o objetivo é parabenizá-lo e homenageá-lo pelos 300 anos que o estado está completando em 2020. Você vai completar a sua carta com os seus dados pessoais e com as informações que chamaram sua atenção durante a leitura do PET comemorativo. Então, você vai copiar esse modelo e vai completar do seu jeito. Fale também sobre a sua opinião pessoal sobre Minas Gerais. Fala aí sobre o que você mais gosta no estado, porque essa terra é importante para você e sua família, etc. E fique à vontade para fazer as mudanças e adaptações que você quiser. Vocês estão escutando os barulhinhos engraçadinhos aí, gente? É porque a Melicinha tá aqui comigo fazendo o vídeo, tá? Então, vamos lá, gente. Então, a carta tem que começar desse jeito aqui, ó. Local e data. Então, você vai colocar aqui o nome da sua cidade, o dia e o mês. Então, você vai escrever, por exemplo, São Gotardo, 3 de novembro. Aí, você tem que escrever a palavra, não é o número, não, do mês, tá? Novembro de 2020. Então, toda carta vai começar desse jeito, local e data. Depois, você vai colocar a saudação inicial. Na minha sugestão de carta, o destinatário é o próprio estado de Minas Gerais.
o nosso grande homenageado. Então, a gente vai fazer de conta que a gente está escrevendo a carta para Minas Gerais. Então, a gente vai começar assim, ó. Querido Estado de Minas Gerais, vírgula. Aí você salta uma linhazinha, faz parágrafo e começa o seu texto. E aí você vai completar esse primeiro parágrafo aqui com os seus dados pessoais. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar como se a Melissa fosse uma aluna aqui do 9º ano. Então, faz de conta que a Melissinha é a aluna que está escrevendo essa carta aqui. Então, ficaria assim, ó. Meu nome é Melissa Vasconcelos Rodrigues, tenho 14 anos e estou cursando o 9º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Coronel Oscar Prados, na cidade de São Gotardo. Agora, vamos para o segundo parágrafo. Estou escrevendo para... E aí você vai falar, gente, por que você está escrevendo essa carta? Qual que é o assunto desse pet especial? Continuando, vamos agora para o terceiro parágrafo. Esse aqui vai ficar igual para todo mundo, no meu modelo, né? Em razão dessa comemoração, durante os estudos remotos, tivemos a oportunidade de estudar um pouco mais sobre sua história, cultura, arte, gastronomia, personalidades, tradições, etc., como forma de homenageá-lo. E agora, nesses próximos 4 parágrafos aqui, ó, nessas partes aqui, vão ser os lugares onde você vai colocar as partes que você tirou lá do PET comemorativo. Você não vai copiar igual está escrito lá no PET, não. É só para você buscar os assuntos, os temas, as informações para colocar aqui. Mas aqui você vai escrever do seu jeito. Você vai escrever parafraseando, ou seja, vai colocar com as suas palavras. Vai colocar do seu jeito. Então, eu coloquei aqui, ó. Nesses 4 parágrafos, você vai escolher 4 informações sobre Minas Gerais que você estudou, descobriu no PET comemorativo e vai citá-las e explicar por que elas merecem ser destacadas. Escolha 4 dentre os seguintes tópicos. Faça a pesquisa no PET comemorativo e anote as informações que você gostou mais para colocar na sua carta. E aí você vai selecionar 4 desses tópicos aqui, ó. Todos eles estão sendo abordados lá no PET comemorativo. Então, você vai escolher 4 desses subtópicos aqui, ó, para você pesquisar melhor lá no seu PET, no PET comemorativo. E aí você vai colocar aqui na sua carta. É importante você fazer um rascunho antes de você começar a fazer essa carta aqui, né? Então, quando você estiver pesquisando lá sobre os temas aqui que você escolheu, aí você vai anotando o que você quer colocar, o que você achou mais interessante para você colocar na sua carta. Então, são esses tópicos aqui, ó. Arte barroca e arquitetura, artesanato, cultura, música, dança, folclore, gastronomia mineira, trabalho e economia, geografia, história e literatura, religiosidade, paisagens mineiras, cidades mineiras e personalidades, biografias. Então, você escolhe 4 desses aqui para você fazer uma pesquisa mais aprofundada. E aí, gente, esses 4 parágrafos vão ficar assim, ó. Você vai completar aí de acordo com a sua pesquisa. O que mais me chamou a atenção foi... Aí você coloca aqui o primeiro assunto que te chamou mais atenção. Por quê? Aí você explica aqui do seu jeito por que isso aí chamou a sua atenção. Próximo parágrafo. Outro elemento que achei interessante é... Aí você vai colocar aqui o segundo elemento que você achou interessante lá no estudo do PET comemorativo. Pois, e aí você completa colocando por que isso aí te chamou a atenção, por que você achou isso aí interessante. Próximo. Também vale mencionar, aí você vai colocar aqui o próximo assunto que você acha que merece ser destacado, vírgula, já que, e aí você justifica por que esse assunto, esse tópico, merece ser destacado. Além disso, vírgula, seu ou sua, porque vai depender do que você for escrever aqui na frente, né? Além disso, seu, aí você coloca aqui o próximo item que você vai destacar, por exemplo, além disso, sua gastronomia, vírgula, também merece ser exaltada, vírgula, uma vez que. E aí você explica por que a gastronomia de Minas Gerais merece ser exaltada. Então, isso é só um exemplo, né? Então, você vai colocar aqui o elemento que você quer destacar e aqui a justificativa.
Então, vai ficar assim o próximo parágrafo. O que mais gosto aqui em Minas é... Aí, nessa parte, é totalmente pessoal. Escreva aí o que você mais gosta em Minas Gerais, além do pão de queijo. Particularmente, eu gosto mais do jeitinho mineirinho de falar, o nosso sotaque. É a coisa que eu mais gosto aqui em Minas Gerais, além do pão de queijo, né? E aí eu coloquei aqui o espaço, gente, para você destacar 3 coisas que você gosta mais. Se você quiser colocar só 2, pode. Se você quiser colocar mais coisas, pode também. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. O que mais gosto aqui em Minas Gerais é... Aí você coloca o primeiro item, vírgula, o segundo item... E é claro, o pão de queijo. Que você tem que destacar o pão de queijo, né? Não, gente, tô brincando. Você pode colocar o que você quiser. Vai que você nem gosta de pão de queijo, né? E aí o próximo parágrafo vai ficar assim, ó. Ser mineiro ou mineira ou viver em Minas Gerais, para mim é. Por que eu coloquei essas 2 opções de início para esse parágrafo? É porque talvez você seja de Minas Gerais e aí você está escrevendo a carta. Mas talvez você seja um aluno que vive aqui em Minas Gerais, mas você não nasceu aqui, então você não é mineiro. Então eu coloquei essas 2 opções aqui, ó, para dar certo aí de acordo com a sua realidade. Se você for mineiro, você começa ser mineiro para mim é. E aí você explica o que significa ser mineiro. Por que ser mineiro para você é importante? Por que ser mineiro é bom? O que o mineirinho tem que os outros não têm? Entendeu? Ou então, se você não nasceu em Minas Gerais, se você tá morando aqui, mas se você não nasceu em Minas Gerais, você vai começar assim, ó. Viver em Minas Gerais para mim é... E aí você explica o que Minas Gerais significa para você e para sua família. Por que vocês vieram para cá? Há quanto tempo que vocês vivem aqui? E por que o Estado é importante na vida de vocês, na realidade de vocês? Lembrando que a gente tem o objetivo aqui de exaltar Minas Gerais. Então, fica com isso em mente. E aí, gente, para terminar, você vai fazer o seu último parágrafo, né, a sua conclusão da seguinte maneira. Portanto, Minas Gerais. Então, aqui a gente utilizou esse vocativo, Minas Gerais, entre vírgulas, que é como se a gente estivesse nos dirigindo diretamente ao estado de Minas Gerais. A gente está conversando com ele, falando diretamente para ele, que é o destinatário da nossa carta. Então, vai ficar... Portanto, Minas Gerais, é certo dizer que quem o conhece não esquece jamais, vírgula, pois... Então, você vai escrever aqui, ó, por que Minas Gerais é um estado inesquecível. Quem vem para cá, quem conhece Minas Gerais, fica encantado e nunca mais esquece essa terra maravilhosa. Então, você vai escrever aqui do seu jeitinho, não precisa ser nada tirado direto lá do PET, não. Essa parte aqui é a sua opinião pessoal. E aí você vai encerrar aqui, ó, conforme o PET solicitou, com a saudação final. Pode ser assim, ó. Parabéns pelos seus 300 anos. Atenciosamente. E aqui você vai colocar o seu nome completo. Você vai colocar a sua assinatura. Se você quiser fazer esse finalzinho aqui de um outro jeito, mandando, por exemplo, um abraço para Minas Gerais, que é o nosso destinatário, também pode. Mas acho que esse jeito aqui ficou bem legal, porque o nosso objetivo não é parabenizar Minas Gerais pelo seu aniversário. Então, acho que aqui ficou bem legal. Então, esse aqui, gente, eu vou voltar aqui um minutinho para vocês tirarem um print, que é para vocês poderem copiar com calma e completarem de acordo com a pesquisa e com os dados pessoais de vocês. Então, tira um print aqui dessa parte. Agora, eu tiro um print aqui desse finalzinho aqui para você lembrar como que é o último parágrafo e essa saudação final. Muito bem, gente. Então, agora eu vou destacar para vocês alguns trechinhos que vocês podem colocar aí na carta de vocês, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção e que talvez vocês queiram colocar aí na sua carta. Mas isso aqui são só sugestões. Você vai fazer a escolha de acordo com o que tiver chamado mais a sua atenção, de acordo com o que você achar que merece ser destacado aí nos elementos que estão relacionados com Minas Gerais. E eu procurei destacar, gente, coisas que têm mais a ver com a região aqui de São Gotardo, né? Porque tem alguns elementos que foram colocados aqui que são mais condizentes com outras regiões aqui de Minas Gerais.